Boa tarde, porque agora que eu lembrei de tirar a máscara, né? Pra você ver, né? Como a gente já tá nesse hábito automático, né? De ficar mascarado. Então vamos lá. O vídeo que eu vou fazer hoje é a continuação daquele vídeo sobre Mateus 5, que eu li, se não me engano, acho que até o capítulo... Mateus capítulo 5, versículo 9. Então vou continuar aqui a leitura e também fazer uns comentários interessantes, né? Bom, como eu tinha dito no primeiro vídeo, né, o livro de Mateus é um livro assim muito especial, tem muitas mensagens importantes, né? Muito da mensagem de Jesus ali era uma das coisas essenciais, né, das várias mensagens de Jesus, né? Então eu gosto muito dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Então vamos lá, para o vídeo não ficar muito longo. Se eu não me engano, acho que parei no versículo dos pacificadores, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, se você sofre perseguição, né, por ser cristão, né, você vai ser abençoado, né, porque aqueles que sofrem perseguição para defender o que é certo, né, para realmente falar do que é correto, né, se são perseguidos por causa do nome de Jesus, né, então eles vão ter a bênção, né? Eles vão ter o galardão deles, né, no reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Né? Quando a gente se levanta por ser cristão, existem muitas mentiras, né, em relação a você ser um cristão. As pessoas, né, elas têm muito preconceito, né, em relação às pessoas que realmente tentam ser cristãos verdadeiros, né? Falam que o cristão é muito radical, é preconceituoso, é muito religioso, né? E na verdade esse cristão, né, e as pessoas têm esse conceito, é um cristão que realmente não é o cristão, né, na sua essência, né, no cristão que realmente o Senhor pediu para nós sermos, né, amando a Deus de todo o coração e amando ao próximo como a nós mesmos, né. Existem vários tipos de cristão, né. Qual cristão você é? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Assim, né, como você pode ser perseguido atualmente por você ser cristão, por você acreditar que Jesus é o Salvador, né, o Filho de Deus, é o único, né, que pode realmente oferecer salvação, porque foi o único que morreu por você, né? Ele não simplesmente pregou uma filosofia ou ele simplesmente tentou ser algo, né? Ele simplesmente morreu, foi o único que morreu pela humanidade por amor. É o único que escolheu ser morto por amor para a humanidade, né? Agora o versículo que eu vou explorar um pouquinho mais, que é o 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então vamos explorar um pouquinho o que Jesus quis dizer com essa coisa de vós sois o sal da terra. Né? Vamos ver um pouquinho o que fala sobre isso. Vamos lá, a partir do 13. Né? Havia dois propósitos, né? Eu vou ler um pouco, né? Depois eu vou botar na descrição do vídeo, eu vou botar de onde eu tirei essa informação, os links, né, de onde eu tirei essa informação. São sites em inglês, mas que você pode colocar num tradutor, né? E eu vou dizer aqui em português para você, né, o que foi dito nesse site. Bom, havia dois propósitos para o sal no primeiro século: preservar alimentos e melhorar o sabor.
Ambos os propósitos podem se aplicar aqui, ou Jesus pode ter falado em um sentido mais geral. Ao usar essa metáfora do sal, Jesus pode ter querido dizer que seus discípulos são chamados para serem conservadores no mundo, retardando o avanço da decadência moral e espiritual. Como diz uma profecia no Salmo 14, Salmos capítulo 14, versículo 3. Todos se desviaram, todos se corromperam. Não há quem faça o bem, nem mesmo um. Nós que cremos em Jesus, nós que temos Jesus como nosso Salvador, nós devemos preservar a verdade e a bondade nesse mundo que está completamente por fora de tudo. Está totalmente descentrado do verdadeiro centro, que deveria ser o centro de todas as pessoas, que deveria ser Jesus, Jesus Cristo. O sal também era usado como intensificador do sabor. Jesus pode ter instruído seus discípulos a realçar o sabor da vida neste mundo, enriquecendo sua bondade e fazendo a obra de Deus se destacar de maneira normal de fazer as coisas, da maneira normal de fazer as coisas. Como? Como é se destacar da maneira normal? Mas ame seus inimigos, faça o bem a eles, empreste a eles sem esperar receber nada em troca. Então a sua recompensa será grande e vocês serão filhos do Altíssimo. Porque Ele é bom para com os ingratos e os ímpios. Lucas 6, 35. Isso é algo muito revolucionário, porque você ser bom para quem não é bom para você. Porque é exatamente o que Deus é para todos nós. Nós não somos bons. Nós somos ruins. Somos egoístas, pensamos em nós mesmos, nos nossos próprios objetivos, no que a gente quer, e nós somos capazes de reter o bem de uma outra pessoa, de um outrem, para o nosso bem próprio. Então, nós não somos bons, nós somos bons para quem é bom com a gente, mas e você ser bom para quem não é bom com você? É o que Deus faz diariamente para bilhões de pessoas, até mesmo aqueles que dizem que Ele não existe. Ele é bom até para esses. À medida que nós que cremos em Jesus nos comportarmos de maneiras que refletem a natureza de Deus, nós acentuamos a diferença que Jesus faz na vida de alguém, como o sal acentua o sabor, faz a diferença no sabor. Se a gente não é esse sal, para o que você serve? Serve para você mesmo? Visto que o significado exato de Jesus não é especificado, talvez ele não estivesse apontando para uma aplicação específica, mas para o sal em um sentido geral de valor e utilidade. Naquela época, o sal era uma mercadoria valiosa. A palavra salário vem de uma palavra antiga que significa dinheiro-sal. Talvez Jesus estivesse dizendo aos seus discípulos o quão importante seria o ministério deles. Claro, o valor do sal está em seu efeito sobre... o valor do sal está em seu efeito sobre o ambiente. O sal causa impacto. Depois de dizer aos discípulos que eles são sal da terra, Jesus continua dizendo: mas se o sal perde o sabor, como pode ser tornado salgado novamente? Não serve mais para nada, exceto para ser jogado fora e pisoteado. O sal pode se tornar menos salgado? Como assim, Bom, literalmente não, O sal não pode se tornar menos salgado. O cloreto de sódio é um composto estável, não pode diminuir de si mesmo. O que Jesus estava dizendo então? Existem aqui algumas possibilidades. Jesus pode estar se referindo ao sal que foi coletado do Mar Morto por evaporação. A substância se assemelhava ao sal puro, mas não era eficaz para a preservação ou o tempero. Jesus poderia estar se referindo às formações rochosas nas quais as pessoas armazenavam sua carne. Depois que o sal vazou das rochas, elas não eram mais eficazes para preservar a carne.
Outros especularam que Jesus estava se referindo aos blocos de sal que os padeiros usavam em seus fornos. Né? No final, né, do processo, né, o calor tornaria esses blocos de sal inúteis. Outros ainda acham que Jesus estava se referindo a um ditado da época: o sal pode perder o seu sabor? É uma pergunta retórica, porque o sal não pode se tornar menos salgado. Os verdadeiros discípulos de Jesus não podem perder o seu sal. Eles são novas criações e completamente mudados. Alguém que é um impostor não pode ficar salgado novamente. Os impostores devem ser jogados fora e pisoteados, porque eles não têm eficácia. Como a declaração de Jesus sobre o sal da terra se aplica a nós hoje? Em Mateus 5,13 nos diz que somos valiosos em nosso papel como discípulos de Cristo. Deus nos usa para impactar as pessoas ao nosso redor. Quer estejamos desacelerando a decadência moral ou aumentando o sabor espiritual do mundo, Deus nos criou para ter um impacto positivo. Como seguidores de Cristo, somos chamados para ser diferentes e viver uma vida justa. Olá, tudo bem? Tudo bom? Então esse é um significado mais específico, né, sobre o versículo 13 que fala sobre o sal. Né? Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Né? Se nós não mantivermos, né, o nosso sal, né, se não nos mantivermos salgados, se não nos mantivermos com esse sabor diferente no mundo, né, de ser como Jesus, amando a Deus e amando ao próximo, para que a gente serve? Né? Bom, para esse vídeo não ficar muito comprido, eu vou parar por aqui e vou continuar do versículo 14 no próximo vídeo. Ok? Um abraço para vocês, Deus abençoe cada um e espero que o esclarecimento, né, tenha sido inspirador para vocês. Tchau!